Olá, boa noite. Hoje a gente vai aprender como controlar o estresse e a ansiedade. Olá, Vânia, boa noite. Hoje a gente vai aprender aqui como controlar o estresse e a ansiedade. E já passo o aviãozinho aqui para o povo vir para essa live. E qual é a intenção dessa live? Como surgiu essa live? Será que você sabe realmente o que é estresse? O que é o estresse que tanto se fala no estresse? Como é que o estresse tem deixado eu assim, cansada? Por que será que eu estou tão cansada ultimamente? Quais os tipos de estresse? O estresse é bom ou o estresse é ruim? Isso são perguntas que eu recebo frequentemente no consultório e também nas rodas de amigos, né? E eu venho aqui para esclarecer um pouco disso. O que é o estresse realmente? O que é que ele faz? O que é que há de bom no estresse? Você sabia que tem estresse bom e estresse ruim? Então é isso que eu vou desmistificar aqui para você hoje nessa live. E já pega aqui o aviãozinho e já vai mandando pro povo estressado ou não estressado, mas já vai mandando. Isso, e vamos começar nossa live com tudo. A verdade é que quando você está estressada, você também tem sintomas físicos do estresse, que pode inclusive começar a te levar à ansiedade. Geralmente, quando a gente está muito estressado, o que a gente sente? Insônia, dor no corpo, dor de cabeça, a famosa enxaqueca, náuseas. O processo digestivo da alimentação fica mais lento e às vezes a gente fica com diarreia ou fica constipado. Então, tudo isso é causado através do estresse. Mas como eu vinha dizendo mesmo, o que é o estresse? Vamos primeiro esclarecer aqui o que é o estresse. Boa noite, gente. A live acabou de começar. Como controlar o estresse e a ansiedade. E você que está chegando agora, pega esse aviãozinho aqui e compartilha com mais algumas pessoas que você sabe que sofrem com estresse ou com ansiedade já. E aí você vai entender aqui nessa live, fica até o final, porque eu vou dar dicas valiosas, simples, rápidas e práticas de como você controlar o seu estresse e a sua ansiedade. Vem comigo, papel e caneta na mão, bora embora. O que é o estresse? Alguém sabe me dizer? Você sabia que o estresse é um processo natural do seu corpo? Quando você sente-se ameaçado, o seu corpo ele reage com o estresse. Olha só, se é um processo natural, por que tanta gente hoje em dia sofre com o estresse e chega até a adoecer? A grande questão é que, apesar do nosso corpo precisar do estresse e isso ser uma reação natural ao estresse, desde quando a gente está ameaçado, é quanto tempo você passa nessa reação de estresse. Quanto tempo? Porque o nosso corpo, a nossa mente, ela vai funcionar como um elástico, como esse elástico aqui dessa roupa. Ele vem, ele estica, só que depois ele encolhe. E nisso aqui ele vai durar mais tempo do que se eu passar com ele o tempo todo tensionado. Assim é você, assim é o seu corpo, assim é o funcionamento da sua mente perante ao estresse. Seria mais ou menos o seguinte: digamos que você é um carro, sua mente é um carro 1.0 e você precisa subir uma ladeira. Quando a gente sobe uma ladeira com o carro 1.0, é mais devagar, o processo é mais lento. Se eu passo essa marcha e eu vou precisar acelerar isso, eu uso mais desse carro, eu uso mais desse motor. Ou seja, eu estou estressando, eu estou tensionando esse motor. E quanto mais tempo você passar assim tensionado, mais você vai tender a ter um estresse no nível patológico, no nível que vai te fazer adoecer.
Você já sentiu, ou você já ficou, ou você sabe de alguém que está tão estressado, tão estressada, tão estressada, que está adoecendo? Eu recebo todos os dias, aliás, todos os dias não, que eu não faço consulta todos os dias, eu tenho os meus dias de descanso, senão a minha cabeça não aguenta. Mas eu recebo sempre no meu consultório mulheres, principalmente, que estão nessa tensão emocional tão grande e por tanto tempo, que estão adoecendo. O estresse, se você não controlá-lo adequadamente, de modo que ele faça lhe desenvolver, realmente você vai ficar doente. E vamos lá. Para você, quais são os pontos que mais te causam estresse? Você já ouviu sobre isso? Você já sentou com você mesma e já se interrogou? Mas antes de eu te dizer quais são os pontos que mesmo que você não tenha sentido em você, eu tenho certeza que você sente isso. Quais são os pontos que mais te causam estresse? Eu quero te lembrar aqui, te mostrar aqui quais são os tipos de estresse. A gente precisa lembrar que nós temos o estresse físico. O que é o estresse físico? Digamos que você tá indo para a academia e você precisa gerar uma tensão muscular para que o seu músculo se desenvolva. Isso está gerando, a cada vez que você vai na academia fazer exercício físico, você está gerando um nível de estresse no seu músculo, nos seus músculos, para que ele se desenvolva. Isso é um estresse saudável. Agora, digamos que você nunca tenha ido para a academia e quando você vai, você passa 2 horas malhando e já coloca um peso de 20, 30 quilos. Esse é um estresse não saudável, que por tensionar demais esses músculos provavelmente vão se romper, vão adoecer, vão inflamar, mas inflamar no sentido negativo da palavra. Esse seria o estresse físico. E aí, e o estresse mental? O estresse mental, digamos que você esteja desenvolvendo aí novos projetos, digamos que você seja um concurseiro, uma concurseira, digamos que você está prestando prova para o Enem. E aí você está com aquele volume tão grande de coisas a fazer, de coisas a estudar, que vai te sobrecarregar mentalmente. Aí a gente tem o estresse físico e o estresse mental. Esse estresse mental, ele pode também gerar um estresse físico, porque você provavelmente vai ficar sem dormir, vai ter insônia, ou vai querer diminuir propositadamente o seu tempo de sono para que você... o agente de viagem montando o projeto. Isso mesmo, Vânia. Ou vai querer diminuir proporcionalmente esse tempo de descanso para que você tenha mais tempo de estudo, mais tempo de montar esse projeto. E nessa montagem desse projeto e nesse menor tempo de descanso, você pode, através de um estresse mental, gerar um estresse físico. E quando esse estresse mental gera um estresse físico, que gera também um estresse emocional, que é o terceiro tipo de estresse. Vamos lá, eu vou pegar aqui esse exemplo que a Vânia está colocando aqui. Ela é agente de viagens, ela tem uma agência de viagens, na verdade ela não é agente de viagens, ela é dona de uma agência de viagens e ela montando um projeto. Inclusive ela está montando um projeto maravilhoso agora, que é o Descanso Day. Depois vocês podem ir lá no Instagram dela e conversar com ela. Então ela montando esse projeto, e aí ela fica muito tempo nesse projeto, pensando como é que vai fazer, como é que vai articular, quem é que vai estar ali envolvido com ela, e aí gera um estresse mental. Desse estresse mental ela ficou muito tempo sem dormir e aí gerou um estresse físico. E agora um estresse emocional. Mas como assim? O estresse emocional, ele pode ser advindo de uma preocupação daquilo não dar certo e ficar encasquetando isso, não muito tempo preocupado. Ela pode, vendo que já no decorrer do processo alguma coisa não está saindo do jeito que ela gosta, e aí gera um sentimento de culpa, de poxa, eu poderia ter feito melhor, será que eu poderia ter feito melhor? E aí vai gerar um outro estresse emocional. E de vários outros, como até uma exigência maior que ela tenha consigo mesma. Pessoas que têm um alto nível de exigência. E aí fica se preocupando demais, e isso pode gerar um estresse emocional.
Um outro exemplo de alguns fatos que podem estar gerando estresse emocional, e eu encontro muito isso no consultório. Boa noite, gente, é bem assim, né, Vânia? Eu encontro muito isso no consultório, são relacionamentos abusivos, o histórico de traição, divórcio, o luto, a perda de alguém. É muito sensível isso que eu vou lhe dizer, mas eu preciso lhe dizer, nós não estamos acostumadas a lidar com o luto, a lidar com a perda, a lidar com a morte. Então, pessoas que de repente perdem algum ente querido e que não sabe passar pelo luto, e aí você precisa realmente se dar o tempo de passar pelo luto, você pode gerar um estresse emocional tão grande a ponto de adoecer. Uma traição de um marido, uma traição de um amigo, de uma amiga, de um sócio. Isso pode também estar te gerando um trauma, um estresse emocional a ponto de você adoecer. Falei agora dos 3 tipos de estresse mais comum: o estresse físico, o estresse mental e o estresse emocional. Tudo isso a gente precisa lembrar que nós temos um corpo, mas que nós somos derivados de um espírito que habita num corpo e que tem uma mente e que governa. Não é isso? Então vamos lá. A partir disso tudo, nosso estresse, o estresse físico, ele pode gerar um estresse mental, que pode gerar um estresse emocional e um ou outro sucessivamente. Vamos falar agora para vocês quais são as grandes causas do estresse que leva à ansiedade. E eu quero colocar aqui a primeira causa, a mais comum, a que mais me chega queixa no consultório, é a comparação. Escreva aí, gente, comparação. A comparação, ela causa muito estresse, muita ansiedade. Por quê? Hoje em dia, com o advento das redes sociais, e cada vez mais nós estamos aqui presentes nas redes sociais, a gente coloca aqui os nossos melhores recortes. Eu não vou colocar aqui para vocês quando eu deixo o feijão queimar, quando eu deixo a água secar no fogo e a panela queimar e eu preciso lavar isso. Obrigada, Jane. E eu preciso lavar isso. Eu não vou colocar isso. Eu vou colocar os meus melhores recortes, dos meus melhores dias, das minhas melhores viagens. Jamais eu vou estar colocando para vocês aqui que o pneu furou. Eu posso até estar colocando, né? Mas geralmente não é isso que você vai ver. Não é isso que você vai ver da vida de ninguém. Você vai ver aqui o palco. Mas e os bastidores? Como é que aquela pessoa estava? E aí eu acabo me comparando. E quando eu olho para o outro, eu olho para outra pessoa e venho me comparando, eu acabo tendo a sensação de que eu sou incapaz, de que eu sou impotente, de que eu posso menos. E isso vai gerar cada vez mais estresse, porque eu vou exigir de mim habilidades que eu não tenho, eu vou exigir de mim uma pessoa que eu não sou ainda. Eu posso até me tornar, mas que eu não sou ainda. A comparação é um dos grandes males que gera estresse. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É totalmente treinável você não se comparar com a outra pessoa e se comparar apenas com a sua melhoria. E eu quero também aqui já deixar um adendo de que modelar e se comparar é diferente. O que é a modelagem e o que é que eu modelo? E eu sempre peço para as minhas mentoradas, quem participa das minhas imersões, quem participa das minhas mentorias, além de consulta, porque isso não dá para a gente fazer dentro de uma consulta, que geralmente é mês a mês, mas a gente faz isso dentro das imersões, que tem um acompanhamento semanal, ou dentro da mentoria, que a gente também tem esses acompanhamentos semanais por mais tempo. É totalmente treinável. Qual é a diferença de modelar? Eu quero ser uma mãe, eu quero ter uma família parecida com a família de fulano. Então, o que essa pessoa faz para que os filhos dela tenham esse tipo de educação? O que essa pessoa faz para que os filhos dela tenham esse tipo de obediência? E aí, eu começo a modelar essa pessoa. Comparar nossa,
aquela pessoa, aquela mulher é a mãe que eu queria ser, mas eu não sou assim. Então, quando a gente começa a se comparar, existe dentro da gente a raiz do vitimismo. E quando eu vou modelar, eu tô de olho naquela pessoa para aprender com ela e chegar no meu objetivo. Então vocês começam a perceber a diferença entre comparação e modelagem. Então a comparação tem sido um grande exemplo de uma grande causa de estresse que gera ansiedade. Boa noite para vocês que estão chegando agora por aqui. Acabamos de falar da primeira causa e para mim a mais danosa de todas de causar estresse a ponto de adoecer, que é a comparação. A segunda causa são as autocobranças. Gente, a maioria das minhas pacientes são mulheres. A maioria, aliás, 100% de quem faz minha imersão Inimigos Internos, Camila foi uma delas, e de quem faz minhas mentorias são mulheres. E eu gosto muito de trabalhar com mulheres, que eu acho que nós temos algumas peculiaridades. E até para montar um ambiente seguro, né? Onde mulheres ouvem mulheres e se entendem e se veem e se ouvem na fala uma das outras. E o que eu vejo muito também é a autocobrança. A mulher polvo. A mulher que é a mãe, que é a dona de casa, que é a profissional, que é a amiga, que é a gerente daquela grande empresa, que é tudo, que faz tudo e que não consegue pedir ajuda. E que nesse não conseguir pedir ajuda se sobrecarrega cada vez mais. E parece que a sensação é que quanto mais ela faz, menos ela mesma se reconhece como fazer aquilo de um modo bem feito e busca a perfeição. E esse buscar a perfeição gera uma insatisfação tão grande e tão crônica a ponto desse estresse tensioná-la de tal modo, mas de tal modo que ela acaba adoecendo. Essa é você, Mércia. Mércia, eu tenho uma novidade para você. Não sei se você já ouviu minha história, mas essa também já fui eu um dia. Eu tinha 5 empregos. 5 empregos. Eu morava numa cidade, eu morava em Aracaju, capital. Eu trabalhava todos os dias numa cidade do interior, a 2 horas de distância. Eu ia e voltava. Ia de manhã, voltava meio-dia e 40 eu saía, na verdade. Eu voltava para a capital. Eu ia para minha clínica, eu dava plantão. Eu voltava para o interior, eu ia para minha clínica, eu dava plantão. E como que se não bastasse, a cada 15 dias eu trabalhava todo final de semana, eu entrava no sábado, saía no domingo da UTI. E eu sequer tinha tempo de comprar as coisas em minha casa. Tudo era comprado pela internet, pelo WhatsApp, pelo celular. Completamente tudo, tá? A ponto de eu chegar a beirar a exaustão. Por quê? Porque eu queria ser a mãe perfeita, a profissional perfeita, a mulher perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita. E isso me consumiu a minha saúde. Eu precisei chegar ao fundo do poço para poder sair dele. E eu digo para você, gente, você não precisa chegar ao fundo do poço, você não precisa chegar a esse nível tão alto de cobrança. Porque eu tenho aprendido de que eu não sou perfeita. E a perfeição não é desse mundo, mas eu sou perfectível naquilo que Deus quer fazer sobre a minha vida. E você é perfectível naquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida. Você tem habilidades que só você tem, eu tenho habilidades que só eu tenho. E nessas minhas habilidades, Deus vai nos moldando para que nós começamos a melhorar cada dia mais. E eu preciso impor limites. E eu preciso impor os meus limites físicos e os meus limites emocionais. E saber dizer não. Estou nesse processo de desaceleração, isso. E saber dizer não é um deles. É um desses processos que a gente precisa passar, que a gente precisa aprender. E isso é treino, tá? As vagas da mentoria não estão abertas agora, mas assim, eu já convido você a ficar por aqui e absorver cada vez mais disso. E olha, no final da live, fique até o final, porque eu vou estar dando aqui chaves já poderosas de como você controla o estresse e a ansiedade. E que bom que você já reconheceu e que você está nesse processo de desaceleração e vai conseguir.
é treino, todos os dias, gente, é treino para mim também, tá certo? Então, primeira comparação. O segundo é justamente isso, nessa falta, nessa autocobrança. E eu tenho treinado muito essa questão do descanso, porque quando a gente se cobra demais, a gente esquece de descansar. E eu esqueci de descansar. E olha só interessante, em Gênesis, é ótimo aprender a dizer não sem sentir culpa. É libertador aprender a dizer não sem sentir culpa e sem dar explicações. Isso é blindar a mente. Eu ensino como blindar a mente também na minha mentoria. Olha só, a questão do descanso. E eu sei que você também, Vânia, tem treinado isso, Camila tem treinado isso e eu tenho treinado isso. Eu também tenho dificuldade no descanso. Mas eu tenho aprendido, lá em Gênesis mesmo, no primeiro capítulo, no primeiro livro, no primeiro capítulo, você nem precisa saber dominar a Bíblia. O que é que acontece? Deus, quando ele foi criando a terra, quando foi criando o mundo, ele foi dizendo que aquilo era bom e ele foi descansando. Deus nem precisava olhar para aquilo que ele fez e dizer que era bom, e ele nem precisava descansar. Mas por que ele fez isso? Além de nos ensinar. E olha que sabedoria, olha que lindo é a sabedoria divina. E que lindo é quando a gente se conecta com o nosso lado espiritual. Quando eu descanso, eu gero para mim, no meu cérebro, no meu corpo, a dopamina. E o que é dopamina? A dopamina traz para mim a sensação da recompensa. E o descanso, ele é uma recompensa merecida por um serviço que você fez. Quando você não descansa, além de ser ingrato, porque você está dizendo aqui para Deus que você precisa fazer mais e você está agindo pela sua força, você não gera dopamina suficiente para fazer com que o seu cérebro reconheça que o seu trabalho é bem feito e que reconheça que você pode fazer muito mais daquilo com o que você já fez. Percebe? Deus, ele sentou no primeiro dia, no segundo, cada vez que ele foi fazendo um dia após o outro e foi dizendo e viu que era bom. Quando você olha para aquilo que você fez durante o dia, você agradece, você diz e viu que era bom, até nas coisas que você não fez direito, que você precisa melhorar, você aprendeu com aquilo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, você olha, você agradece, mesmo por aquilo que não deu tão certo, e aí você gera o quê? Dopamina. A dopamina vai dar para você a sensação de recompensa. E se eu estou sendo recompensado por aquele serviço, por aquele dia, por tudo aquilo que eu fiz, eu preparo meu cérebro para num outro dia eu faça e faça melhor. Então é isso que é o descanso, gente. O descanso, ele prepara o seu cérebro, prepara o seu corpo com dopamina para que você faça mais e melhor. E deixa eu te dizer uma coisa. Descansar não é deitar no sofá ou deitar na cama, pegar o celular e ficar teclando livremente, não. Passando o dedinho no feed, não. Descansar é descansar. Você pode até assistir uma aula, você pode até usar o celular para ouvir uma música, mas você precisa fazer do seu tempo um tempo de descanso e de acolhimento consigo mesmo. Então vamos lá. As causas do estresse. Coloca aí, gente, escreve aí. A primeira foi a comparação. A segunda foi a autocobrança, que é o que a gente está falando agora. E aí eu puxei esse gancho da necessidade do descanso. E se você também não tiver cuidado com essa questão do descanso, o estresse vai te levar a tal ponto que você vai adoecer. E você vai dizer que foi por conta do seu trabalho. Não necessariamente o trabalho, ele é adoecedor. Porque se o trabalho fosse totalmente adoecedor, Shirley, você que é maravilhosa, Shirley, obrigada. Se o trabalho, a autocobrança é isso. Se todo o trabalho fosse adoecedor, então todo mundo iria adoecer no trabalho. Porém, por que tem pessoas que adoecem no mesmo trabalho e outras que não adoecem no mesmo trabalho? O primeiro ponto é a exigência que aquele trabalho tem para você.
Talvez você esteja sendo exigido em habilidades que ainda não são habilidades suas. Percebe? Você pode estar sendo exigido em habilidades que não sejam habilidades suas. Mas o que eu quero chamar a atenção para esse ponto aqui é que as estatísticas mostram que pelo menos 95% da população estão em trabalhos que não gostam. E o fato de você não gostar do seu trabalho, ser um trabalho que não tem nada a ver com o seu propósito de vida, que não foi desenhado para aquilo que você precisa ser em Deus e nasceu para ser em Deus, a chance de você adoecer nesse trabalho é muito maior. Deixa eu mostrar aqui para vocês um slide que eu preparei. Não sei se tá dando para ver, gente. Isso aqui é a curva do estresse com o seu desempenho. Você precisa de ter um estresse na vida. Todo mundo precisa do nível de estresse. Olha o que a Camila está colocando agora. Coisa linda, quando Deus pensou no descanso, Ele estava planejando essa sensação de recompensa para nós. Sim, Camila, é exatamente isso. Quando Deus pensou no descanso, Ele estava planejando essa sensação de recompensa para nós. Todo mundo precisa de um estresse na vida. Sem estresse você não evolui. Sem estresse o seu músculo não hipertrofia. Sem estresse você não vai vencer naquele seu objetivo. Tá? Seja qual for o estresse. Porém, ele precisa ter um nível razoável. Quando você está numa situação onde o seu nível de estresse é extremamente baixo, você tem pouquíssimo estresse, a tendência é que o seu desempenho também seja razoavelmente baixo. Não tenha nenhum nível assim de exigência. Mas quando aumenta esse nível de estresse, você vai sentir uma fadiga. Olha aqui em cima, vai sentir uma fadiga. Porém, se você se estressar por muito tempo, numa frequência muito maior, e ser tensionada em habilidades que você ainda não tem, ainda não adquiriu, você pode entrar aí num colapso. E esse colapso é o que a gente chama de síndrome de burnout ou burnout. E eu vim exatamente desse lugar. A Jana estava aqui conversando com a gente, falando que a autocobrança era o processo que ela estava passando agora, e isso pode levar a um burnout, que é justamente essa questão de você ser tensionada tanto nessas habilidades que você ainda não tem, num trabalho por tempo suficiente que você não tem, que vai fazer com que você entre nesse nível aqui do estresse. Foi péssimo, né? É péssimo. Passei por esse processo. Eu também vim desse processo. Eu não entrei aqui de paraquedas. Eu vim aqui por conta disso. Eu cheguei aqui por conta disso. Por conta de ter passado pelo processo de burnout. Nesse estresse, não era que eu estivesse, e aí o meu caso não era que eu estivesse em empregos que eu não gostasse, mas que eu estava tão tensionada por tanto tempo na autocobrança e sem o descanso, que esse estresse se durou tempo suficiente para que eu chegasse ao fundo do poço. Mas o que eu quero dizer aqui pra você é que eu saí. Vânia também aqui é um exemplo de que eu saí. Só não deixa, gente, chegar no fundo do poço pra pedir ajuda, tá? É uma coisa que eu sempre digo para as mulheres que eu vejo que estão nesse processo, para pacientes que passam pelo meu consultório, para mulheres que passam pelas minhas mentorias e imersões. Não deixem chegar nesse processo, tá bem? Deixa eu descompartilhar aqui com vocês. Pra gente voltar. Parar de compartilhar. Foi. Então, vamos lá. E uma coisa também que eu vejo muito é relacionamentos abusivos. Mas antes de relacionamentos abusivos, está se recuperando isso. Vamos lá. Primeiro é comparação. O segundo é autocobrança. O terceiro foi trabalho. Alguém coloca aí, trabalho. A Jane é quem tá me auxiliando nisso, mas qualquer uma de vocês podem colocar. E quando vocês recebem um comando e vocês anotam esse comando, você tá cravando no seu cérebro a mensagem que eu tô passando para você aqui na live. Então, nós somos seres que nós percebemos por várias
várias fontes de contato. A audição, a visão, a escrita e o fato de você colocar, você também se ajuda. E me ajuda também, até porque o algoritmo entende que isso aqui, essa live está sendo relevante. Obrigada, Jane. Trabalho. Vamos agora para uma quarta causa do estresse que pode estar gerando ansiedade e adoecimento. Relacionamentos abusivos. E olha só, quando eu vou falar aqui sobre relacionamentos abusivos, eu não tô falando somente do relacionamento marido e esposa, mas eu tô falando... Travou, gente? Coloca aqui se travou pra mim, por favor. Aqui tá ok. Responde aqui alguém pra mim. Travou? Travou? Alguém responde, gente. Travou? Vamos lá, se ninguém responder, porque teve uma amizade abusiva. É justamente isso que eu quero chegar. Relacionamentos abusivos. Não tô falando só de marido, de esposa. Tô falando também de relacionamentos de amizades, que podem ser abusivos. Pra mim, ok. Obrigada, gente. E aí, o que é que acontece? A influência desse ambiente que você vive de relacionamentos abusivos para lhe gerar estresse e ansiedade. Quando eu vejo pessoas que trabalham demais, obrigada aí, gente. Quando eu vejo pessoas que trabalham demais, geralmente a gente vai começar a investigar, começar a perceber como é que esse relacionamento, e aí eu tô falando relacionamento mais particular de casal, geralmente é uma pessoa que está evitando voltar para casa. E ela evita para casa por quê? Ela está sendo tão tensionada nesse relacionamento, tão exigida nesse relacionamento, que ela escolhe e tem uma justificativa plausível, uma justificativa digna. Porque o que é mais interessante é que a nossa mente, ela tem justificativas plausíveis, justificativas legais e legítimas para a gente estar justificando um hábito não tão saudável em nossa vida, né? O hábito da academia é o quê? Não tenho tempo. O hábito da alimentação saudável é o quê? Aí é mais fácil e eu também não tenho tempo. E o hábito para que você se livre de um relacionamento abusivo é o quê? Eu trabalho. Boa noite para você que está chegando agora. É o trabalho. É uma justificativa rica, legal e plausível. Só que quando você começa a exagerar nesse trabalho, provavelmente tem alguma coisa errada nesse relacionamento. Eu preciso passar mais tempo afastada dessa pessoa. E aí, deixa eu te apresentar alguns outros sinais que você está num relacionamento abusivo. E pode ser um relacionamento não somente afetivo, mas um relacionamento de amizade. Sabe aquela pessoa que quando você vai compartilhar um sonho, quando você vai compartilhar uma vitória, ela nunca tá com você? E aí você compartilha um sonho e ela desdenha de você? Isso pode ser uma amizade sua. Sabe quando você vai compartilhar uma vitória e aquela pessoa não comemora com você? Mas não comemora assim internamente, de coração? Isso você pode estar num relacionamento abusivo. Hoje, e é muito interessante, gente, que pessoas, quando a gente atrai as pessoas pelas quais a gente quer e que está na mesma frequência que a gente. Então, se você está em relacionamentos abusivos ou se você já esteve em relacionamentos abusivos, é porque um dia aquela pessoa veio para te mostrar que você estava nessa frequência de atrair esses relacionamentos abusivos, se sentindo não merecedora. E interessante que hoje eu amanheci com algumas mensagens de gratidão. E eu só coloquei um joinha. Porque aconteceu várias coisas, eu acordei atrasada, eu tinha que ir pra academia, eu tinha que levar meu marido na rodoviária, eu tinha que dar conta de uma porção de coisas. E depois aí eu fui lá compartilhar e me alegrar, porque a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram. E a pessoa disse assim pra mim, uma delas é minha mentorada, Viviane, e depois eu vou compartilhar com vocês a vitória de Viviane. E ela disse assim: nossa! Eu fiquei até preocupada, eu disse, será que a doutora Polly entendeu a magnitude de que isso é para mim?
E eu tinha entendido. Mas que eu não me alegrei naquele momento, não demonstrei alegria naquele momento por conta do contingente. Só que, gente, se você é uma pessoa que você quer sair de relacionamentos abusivos, o primeiro insight, a primeira tarefa que eu digo para você é: olhe para você e veja o seu não merecimento, o seu sintoma, o seu sentimento de não merecimento. Mas também treine em alegrar-se com a conquista de outras pessoas. Alegre-se do fundo do seu coração com a conquista de outras pessoas, que isso vai acabar transformando o seu dia. E vamos lá. A primeira causa de estresse é comparação. A segunda é autocobrança. A terceira é trabalho. A quarta, relacionamentos abusivos. Eu acho até que a Jane já colocou aqui. E a quinta é influência das notícias. Se a gente for ligar a televisão e se a gente for ver a fundo todas as redes sociais e tudo que elas dizem, nós vamos ter mais notícias de medo ou mais notícias de coisas boas? Coloca aqui pra mim. Se eu for ligar a televisão, ficar o dia todo de frente à televisão, eu vou ter mais notícias de coisas boas ou de coisas ruins? Bora lá, gente, coloca aqui, boas ou ruins, o que é que vocês acham? Enquanto eu tomo água para molhar a garganta, para poder continuar. Notícias de medo. Notícias de medo. E olha, as influências da notícia, isso. Notícias de medo, notícias de coisas ruins. Imagina como é que fica a minha mente ouvindo todo dia só coisas ruins. A nossa mente, ela é como uma esponja que ela vai absorvendo. É a influência do meio sobre a gente, a influência do ambiente sobre a minha mente. Então, se eu tô sempre ligada em notícias ruins, o que é que eu vou criar na minha mente? O que é que eu vou criar no meu cérebro? Eu vou criar mais desse mesmo. O meu cérebro, ele vai lançar no meu corpo hormônios do estresse, cortisol, noradrenalina, adrenalina. Eu vou ter taquicardia, eu vou ficar suando, o meu corpo vai se estressar, eu vou ficar tensa, eu vou ficar sem dormir e eu vou ter cada vez mais daquilo. Então, o meu corpo, ele está em alerta, em estresse, somente em estresse. Eu não sei se vocês lembram de aqui a gente é revelação de idades. Tinha Linha Direta, era William Vac, eu acho, que apresentava esse programa na Rede Globo há muito tempo atrás. Eu tenho 22 anos de formada, isso deve ter pelo menos 23, 24 anos. Eu lembro que eu estava fazendo o meu TCC e eu precisei ir para o encontro, a reunião com a minha coordenadora, né? E eu demorei muito, e naquela época eu não tinha celular ainda. Celular era coisa de gente muito rico, que gastava muito, e eu não tinha condições de ter celular naquela época. E eu cheguei em casa muito tarde, mais tarde do que aquilo que eu imaginava, do que aquilo que eu habituava a chegar. E nesse intervalo, a minha mãe estava assistindo esse programa, Linha Direta. E nesse Linha Direta tinha a história de uma moça que tinha ido para a faculdade e que não tinha voltado. Imagina como é que estava a minha mãe naquela noite com essa situação. E eu, que chegava ali por volta das 6 horas, se eu atrasasse mais um pouco, ela sabia, era uma coisa previsível, mas naquele dia extrapolou um pouco mais, eu cheguei mais de 10 horas em casa, precisava de ônibus. Imagina a cabeça dela como é que estava. Porque isso gerou nela tanta descarga de adrenalina, tanta descarga de cortisol, e ela começou a imaginar aquilo, porque a mente dela estava influenciada pelaquela mensagem daquela moça que saiu para a faculdade e nunca mais voltou. E olha só o que é que tinha acontecido comigo, eu saí para a faculdade e eu demorava a chegar. Então, quanto mais você ficar nessas notícias de medo, nessas notícias ruins, mais você vai ficar estressado, ansiosa, a ponto de você adoecer.
E aí eu vou dizer de novo para vocês, é uma coisa que eu falo sempre aqui nessa redinha. Quais são as notícias que você está vendo? Quais os canais de TV que você tem assistido? Quais os livros que você tem lido? Com quem você tem andado e com quem você tem se aliançado? E aliança não é só aliança de casamento. Aliança é quando você senta para fazer uma sociedade. Aliança é quando você senta para fazer um acordo com alguém. Aliança é quando você senta para fazer um trabalho com aquela pessoa, mesmo que seja uma única vez. Isso tem influência sobre você, sobre a sua mente, sobre o seu estado emocional, sobre o seu nível de estresse e ansiedade e sobre o seu adoecimento mental. Então preste bastante atenção nisso. E vamos lá de novo? Qual é o próximo? Não saber lidar com situações que você não pode controlar. Eu não sei controlar as situações. Eu quero deixar muito claro para vocês o seguinte: o que você pode controlar é apenas o seu ambiente interno. Você não pode controlar o que eu vou fazer com você, mas você pode controlar como você vai receber essa mensagem que eu passo para você. Percebe? Você não pode lidar com o ambiente externo, mas você pode lidar com aquilo que você vai pensar, com aquilo que você vai receber e como você vai interpretar essa mensagem. Existe uma guerra aqui fora, existe uma guerra no mundo, existe uma guerra no Oriente. E aí eu tô falando da guerra mesmo. E se você quiser, você fica vendo essas mensagens de guerra 24 horas por dia. E você vai ficando mal. Só que você não pode controlar essa guerra. O que é que você pode controlar? Você. O seu estado emocional interno para que você não adoeça. E aí eu pergunto para você: por que você fica visualizando, ouvindo coisas ruins o dia inteiro? Isso vai habituar você, vai criar um hábito de você procurar, sabe sempre o quê? Notícias cada vez mais ruins. Para que você se alimente disso, para que o seu cérebro se alimente disso, para que a sua mente se alimente disso e para que você gere no seu corpo sintomas físicos de ansiedade, de estresse e que adoeça. Percebe sobre isso? Percebe? Por que você tem procurado? Porque você está habituado a viver sobre a ameaça do estresse do cortisol diário. E isso cada vez mais vai estressar você a ponto de você adoecer. Mas você pode viver livre desse nível de estresse. Vamos um outro? Vamos recapitular, né? O primeiro é a primeira causa de estresse, comparação. A segunda, autocobrança. A terceira, trabalho. A quarta, relacionamentos abusivos. A quinta, notícias, influências de notícias de medo. A sexta, não saber lidar com situações que você não pode controlar. A sétima é querer resolver problemas que não são seus. Anota aí, escreve aqui para mim: querer resolver problemas que não são seus. Não é incomum encontrar no consultório mulheres que estão em estado de estresse, ansiedade e às vezes já depressão, um estado misto de ansiedade e depressão. Por quê? Porque estão tentando resolver problemas que não são delas. Estão tentando resolver problemas que não tem nada a ver com elas. Não saber lidar com as coisas que não pode controlar. Isso. Mas aí já teve o outro, Jane. Vamos lá. Querer resolver problemas que não são seus. E aí eu queria que vocês fizessem um exercício aqui pra mim agora. Comigo agora. Vamos lá. Imagina você com todos os problemas que você acha que estão te rodeando. E cada um tem os seus e tá tudo bem. Aí assim, devolve os problemas que são da sua mãe. Devolve os problemas que são do seu pai. Devolve os problemas que são do seu marido. Devolve os problemas que são dos seus irmãos.
Devolve os problemas que são dos seus filhos. E aí preste atenção, se você tem filhos ainda que são menores de idade, que você responde por ele, aí esses problemas também são seus, tá? Eu tô falando de quem tem filhos adultos, maiores de idade, responsáveis civis e que já podem resolver por esses problemas. Então, devolve para eles. Devolve. Devolve os problemas de todo mundo para todo mundo. Devolve os problemas do governo para o governo. Devolve os problemas do teu chefe para o teu chefe. Devolve. Pega os problemas da tua amiga e devolve. O que é que realmente sobra de problema para você? O que é que realmente sobra de problema para você? Talvez sobre poucos. Talvez sobre nenhum. E aí você percebe que você está lidando com problemas que não são seus. E que você não vai poder lidar. E que você não vai poder resolver. Devolvendo tudo em nome de Jesus. Devolvendo tudo em nome de Jesus. Devolve tudo para ele, que é aquilo que você não pode, ele pode resolver, tá bom? Então assim, mas se você devolver os problemas para todo mundo. Estou precisando fazer essa recapitulação. Se você devolver esse problema para todo mundo, cada um cuide do seu. E o que é que vai sobrar para você resolver? Semana passada, eu tive uma paciente que foi o seguinte, ela foi ao consultório porque ela recebeu um chamado aí da justiça para servir de júri popular, eu acho. E ela não queria ir. E a justificativa dela era o seguinte, eu já tenho problemas demais para eu resolver. Ok na justificativa delas. Só que assim, ela veio para que eu resolvesse o problema dela, um problema que não era meu. Eu digo, mas eu vou justificar o quê? Pro juiz que você não quer ir porque você tem problemas demais para resolver? Pronta a todos e hoje ninguém tá pra mim. Jane, eu vou pegar já essa fala sua, tá? E aí eu devolvi a pergunta para ela, né? O que é que você quer que eu faça? O que é que eu tenho que fazer agora? Porque isso também não é um problema meu. E não é um problema de saúde. O que é que eu faço pra você? O que é que você quer que eu faça de mim? E ela ficou sem saber. Até porque era uma paciente que tinha sumido. Ela foi março, abril, alguma coisa assim. E tinha voltado agora apenas com essa demanda. Então eu não tinha o que fazer. E eu digo sempre, e foi o que eu disse pra ela, eu não pego problemas que eu não possa resolver e que não são os meus. Até para os meus pacientes de consultório, eu sempre digo o seguinte, eu tô aqui pra orientar, te ouvir, te orientar e com você te acompanhar para que você possa sim reconquistar a sua independência emocional. Só que eu não posso fazer por você. E eu não faço por você. Até porque eu não tomo problemas que não são meus. E a Jane tá colocando aqui sobre querer resolver problemas que não são seus. Eu estou sempre pronta a todos. E hoje ninguém tá por mim. Um segredo que eu descobri na minha vida. Você é totalmente responsável por você. Somente você. Agora, a gente precisa estar pronta para pedir ajuda. Quando eu me torno responsável por todo mundo, por todos os problemas do mundo todo, primeiro eu deixo de resolver os meus, porque eu estou colocando os outros na frente. E aí, tem uma lei que é muito importante, que eu digo todas as manhãs no meu Instagram, que seja você a pessoa mais importante da sua vida. Você não está se amando, e com isso, se você não se amar, você não está amando o outro. Você está tentando colocar o problema do outro para você, para que você sinta-se aceita, não sinta-se rejeitada, como você um dia já deve ter se sentido, tá? As pessoas que têm o costume de pegar os problemas para si, para se resolver, geralmente elas ou vivem ou viveram na infância, e isso vem lá da infância, a raiz desse estresse, a raiz desse comportamento é da infância, são pessoas que sentiram rejeição. E agora, para não quererem se sentir rejeitadas, querer se sentir pertencentes ao grupo, o que é que ela faz? Me dá o teu problema que eu resolvo. Acaba se esquecendo dela. Você não tem exercido o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as formas. E a sequência dele é ao próximo, mas como a ti mesmo.
É o sintoma de rejeição. Você precisa voltar esse mandamento e se amar primeiro. Quando você se ama, você aprende a dizer não para os problemas dos outros, para problemas que você não precisa resolver. E aí, você coloca cada um no seu cantinho. E saber dizer não também faz parte disso. E saber dizer não, gente, você não precisa ser grosseira. Não é ser grosso. Às vezes a gente fala, a gente acha que o dizer não, eu tô sendo grosseira. Não, eu tô sendo honesta comigo e eu tô sendo amável com o outro. Eu posso chegar aqui e se você disser assim, se você olhar pra mim e disser assim, eu preciso de uma consulta para amanhã. Eu não tenho espaço na minha agenda. Eu te disse não, mas um não que é um não verdadeiro, que eu realmente não vou ter, é um não verdadeiro e é um não com toda a benevolência do mundo. Porque eu também não posso te dar a minha metade, meia hora, rapidinho, assim, de todo jeito. E eu preciso estar bem para que eu faça você bem. O fato de eu estar aqui nessa live, fazendo essa live, demonstrando tudo isso para vocês, é porque eu já passei por esse lugar aí um dia, tá? Então, quando eu falo pra você que você tá vivendo isso, essa questão da rejeição, não é pra te menosprezar, não é pra te diminuir, mas pra que você crie a consciência de que você precisa sair desse lugar da rejeição, para que você venha junto comigo renovar a mente, e é renovar a mente, para que você venha junto comigo para esse lugar de protagonizar a sua vida. Preciso fazer uma imersão emocional a ponto de me dar a chance de renovar. Jane, essa semana, gente, olha só, eu nem sei se eu poderia estar dizendo isso, ainda bem que não tem ninguém da minha equipe aqui, eu sei que ele não tá aqui. Essa semana, fica de olho nos meus stories, vai me acompanhando. Essa semana a gente tem uma reunião na quinta-feira, na quarta-feira, no final da tarde, com a equipe, que a gente vê essa questão da imersão, se vai acontecer nova imersão ainda agora no comecinho de novembro ou no final de novembro, mas é mais ou menos por aí, tá? E se dê essa chance, invista em você. Eu vejo muitas mulheres investindo em bolsas, em sapatos, na sua aparência, na sua plástica, e não tá errado, mas que invista no seu emocional, que você cresça de dentro para você crescer por fora. E isso é inovador. Você não sabe o quanto investir em você emocionalmente é libertador, transformador e renovador da sua mentalidade. Mas vamos lá. A gente tava no querer resolver problemas que não são seus. E aí vamos lá. Deixa eu lhe dizer um outro e um segmento desse. Querer agradar a todos. Querer agradar a todos. Olha só o que eu vou te dizer. Quando você começa, Jane, já aproveita e já escreve aí, querer agradar a todos. Quando você começa querendo agradar a todo mundo, o que é que acontece? A primeira coisa é que você deixa de ser você. Você perde a sua identidade. Por quê? Ah, eu quero o seu cabelo é mais bonito cacheado. Aí você vai e cacheia o seu cabelo. O seu cabelo é mais bonito liso. Aí você vai e alisa o seu cabelo. E você? Como é que você gosta do seu cabelo? Geralmente as pessoas que querem agradar a todo mundo, além desse sintoma de rejeição, elas não sabem quem realmente são. Não tem clareza de quem realmente ela é e do seu poder, do seu potencial. Há muito tempo atrás, ainda na época, no final da faculdade, eu alisava o meu cabelo. E eu alisava o meu cabelo porque eu percebia, e aí é percepção, tá, gente? Eu percebia que a sociedade, e entenda-se por sociedade, o meio que você vive, queria que eu alisasse meu cabelo porque me achava mais bonita assim. Só que eu me achava totalmente estranha naquele cabelo. Eu gosto do meu cabelo assim, cacheado. E é assim que eu uso. Só que tem gente que não gosta do meu cabelo cacheado. E tá, tudo bem. Eu não sou pra todo mundo. Você precisa entender que você não é pra todo mundo. Você é primeiro pra que você se goste, se ame.
E aí, na sua autenticidade, cada um se conecte com você por aquilo que você é. Simplesmente assim. Quando você quer agradar a todo mundo, você acaba não agradando nem a você mesma. Mas eu entendo que você faz isso, se você faz isso, você faz isso, porque você não sabe quem você é. Você não sabe para que você veio aqui no mundo fazer. E você não sabe o poder que você tem. Isso é porque você não sabe a sua identidade. E você não sabe o seu propósito de vida. E aí, gente, assim como Alice não sabia para onde queria ir, e que perguntou ao gato: Senhor gato, qual é o caminho? E ele disse: para onde você quer ir? Eu não sei. Ora, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Quem quer agradar a todos e quem vive agradando a todos, não agrada nem a si mesmo. É sobre ressaltar a sua singularidade. Perfeito. É sobre ser única como você é, a sua singularidade. Gente, cada um de nós somos únicas e temos habilidades únicas. Que se você sabe ressaltar quem você é, o que você veio fazer aqui no mundo, você extrapola todos os limites da sua imaginação para fazer sempre o seu melhor. Não queira agradar a todos. Queira descobrir quem você é. Para daí, dessa identidade bem definida, você descobrir o seu propósito no mundo e fazer valer a sua estada aqui na Terra. E agora eu quero entregar para vocês como é que faço, doutora Polly, como é que eu faço para controlar esse estresse e essa ansiedade que eu tô sentindo. Eu não quero adoecer eu não quero mais adoecer, eu quero sair desse estado, eu quero nunca chegar nesse estado de adoecimento com o estresse e com a ansiedade. Como é que eu faço? Bora lá? Número 1, foque apenas naquilo que você pode controlar. Coloca aí, gente, foque apenas naquilo que você pode controlar. E eu já disse aqui pra vocês, o que é que vocês podem controlar? Gente, a gente só pode controlar o nosso ambiente interno. A gente só pode controlar aquilo que está na nossa mente. E aí, quando eu controlo aquilo que está na minha mente, prestando bastante atenção na minha singularidade e dentro da minha singularidade, qual é a minha habilidade? O que é que eu posso melhorar? Traçar um plano sobre isso, sempre focando a mim. Aí sim eu começo a controlar o meu estresse e a minha ansiedade. Eu quero... Vamos lá, eu vou pegar... Foque apenas naquilo que você pode controlar. Deixa eu pegar um exemplo também que é muito comum. O fato de dirigir. Muitas mulheres têm carteira de motorista, mas não dirigem. Gente, eu era uma delas. Eu tirei carteira de motorista e fiquei 10 anos sem dirigir. Por quê? Porque eu não controlava o meu pensamento de incapacidade. E nessa incapacidade, o que eu teria que ter feito? Eu não tenho habilidade suficiente para dirigir e ter pedido ajuda. Mas o que é que eu fiz? Eu foquei somente naquilo que eu não podia controlar. E o que é que eu não posso controlar? O ambiente externo. Se eu tivesse feito assim: Poliana, você não tem habilidades ainda suficiente para dirigir. E como é que você vai adquirir essa habilidade? Dirigindo. Então, vai treinar. Maria Luísa, então você tem carteira e não dirige, é isso? Porque aqui eu já vou traçar um plano para você já anota. Coloca aqui se é você, se você tem carteira e não dirige, é isso mesmo? Então vamos lá. Eu tenho carteira de motorista, mas eu não tenho habilidade suficiente para dirigir. O que é que eu posso fazer para compensar essa minha inabilidade se eu preciso dirigir? Eu posso, e foi o que eu fiz, tá, gente? Eu posso procurar ajuda de um psicólogo, de um terapeuta para isso? Posso. Então eu fiz. Eu vou procurar ajuda do marido para que ele me auxilie, somente estando do meu lado, aos domingos,
para que a gente vá no estacionamento de um supermercado. Não, o supermercado tá sempre cheio, né? Um estacionamento do shopping, no começo, bem no começo do dia, ou no estacionamento onde tenha vaga para que você possa treinar. Ou caminhos curtos, e aí eu vou. No próximo domingo, no próximo final de semana, eu vou fazer o percurso que eu vou para o trabalho, com alguém do meu lado. Mas eu levando o carro. E isso é o que eu poderia ter focado. Do que é que eu posso fazer? Qual é o plano? Eu vi que eu não tenho capacidade nisso ainda. E aí eu não foco na minha incapacidade, mas eu foco o que é que eu posso fazer para melhorar. E aí o seu estresse vai diminuindo, a sua ansiedade vai diminuindo. E o fato de você se frustrar com você ainda não saber aquilo também vai diminuindo. Porque hoje eu dirijo livremente, gente. E nunca bati com carro. Já bateram em mim, tá? Uma bicicleta uma vez, olha só, gente. Eu parada no sinal de trânsito e o cara da bicicleta bateu no carro. Pasmem. Foi isso que aconteceu. Mas enfim, eu consegui vencer porque eu foquei naquilo que eu podia controlar. Quando eu foco naquilo que eu não posso controlar, eu não posso controlar o trânsito. Então eu deixo de controlar o meu carro. Se eu não posso controlar a minha mente, e eu posso controlar a minha mente, mas eu não estou conseguindo, eu não sei controlar a minha mente ainda, o que é que vai fazer? Quando eu estiver diante do carro, eu vou paralisar. E foi isso que me aconteceu durante 10 anos. Então foque apenas naquilo que você pode controlar, seja qual for a situação. O que é que você pode controlar nesse momento? Então, aquilo que você pode controlar, você vai agir. Vamos lá? O segundo. Deixe com os outros aquilo que é deles. Coloca aí, gente. 2. Deixe com os outros aquilo que é deles. Estão escrevendo já? 2. Deixe com os outros aquilo que é deles. É um exercício, tá? Esse é realmente um exercício. E eu queria que você, quando terminasse essa live, você sentasse, fizesse uma lista de todos os problemas, de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida que não pertence a você, que é de outra pessoa, que é problema que é para outra pessoa. Deixe com os outros aquilo que é deles. Perfeito. O que é problema para o seu marido resolver? O que é problema para o seu filho resolver? O que é problema para a sua mãe resolver, para o seu pai resolver, para a sua amiga resolver, para o seu chefe resolver? Deixe, é deles. E agora, pegue o que sobrou. Se aquilo que sobrou for para você resolver, você vai voltar ao primeiro ponto, que é focar naquilo que você tem controle. E aí você faz um plano estratégico e aí você vai entrar em ação. Talvez, aparentemente, seja muito distante ou seja muito difícil, mas você precisa aprender a agir. É porque você está no hábito de fazer de um modo diferente. E agora eu tô te dizendo que é para fazer, ó. Passou aí 20, 30, 40 anos fazendo de um jeito e agora chega uma pessoa que quer que faça de você de um outro jeito, né? E é esse, gente, é o poder da mentoria, porque a grande maioria chega assim, como vocês estão aqui falando, né? Como vocês estão dizendo que sou eu. A grande maioria chega assim e às vezes até desacreditada. Mas o que é que acontece? Quando percebe que isso também é uma questão que tá afetando uma outra pessoa, tá afetando, a gente se une para que isso faça evoluir, para que isso mude. E quando você tem um mentor que tá ali lhe auxiliando, isso torna a questão mais fácil, porque o mentor é aquele que já passou pelo processo e agora busca você pela mão, te dando um novo caminho. Muito mais simples e rápido, sem precisar chegar ao fundo do poço. E vamos lá. Quando você faz isso e você gera uma ação, você precisa celebrar cada conquista. E o celebrar é o descanso mental, né? Celebrar
Não confundam, e é uma coisa que assim, as minhas mentoradas confundem muito quando a gente fala em celebração, eu preciso gastar dinheiro, eu preciso fazer uma festa. Você não precisa gastar dinheiro, você não precisa fazer festas, mas você precisa treinar o descanso, treinar o repouso. E isso vai gerar o que no seu cérebro? Dopamina. Isso vai gerar o que? Mais do mais. Deixa eu mostrar aqui só, deixa eu compartilhar com vocês um momento de celebração. Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? Olha só. Peraí, gente, só um pouquinho, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Às vezes, não deu pra ouvir? Acho que foi por causa do som do vídeo, né? Então, vamos lá. Esse momento aí que eu tava mostrando pra vocês é o meu momento dopamina, é o meu momento recompensa. É quando eu desencanto do mundo, daquilo que eu tô fazendo e, nossa, já cumpri as minhas metas do dia, já fiz tudo aquilo e agora eu vou apreciar o mar. Às vezes, gente, no final da tarde, eu só vou ali e me sento e coloco os pés na areia e fico ouvindo o som do mar e vendo as ondas vindo. Isso é o meu momento de celebração. Se você não quiser, você não precisa gastar dinheiro com festa. Apesar da festa ser também um momento de celebração. Às vezes, eu desço e vou colocar o pé na grama na pracinha. Vou sentar aqui no banco da pracinha e pegar sol no corpo. É o meu momento de celebração. Você precisa aprender a celebrar cada conquista. O dia não foi tão bom, mas o que você aprendeu com esse dia? O que você aprendeu? Você deve ter aprendido alguma coisa. Celebra por ele, celebra pelo aprendizado que ele te trouxe hoje. Isso é celebração. Celebra, olha só, a Jane estava aqui dizendo assim, eu preciso de fazer uma imersão emocional. Então, celebra. Mas eu ainda não fiz a imersão. Não é pela imersão. Celebra, sabe por quê? Porque você hoje tem a consciência, ganhou a consciência de que você precisa investir em você. Então, celebra por esse insight. Celebra. É sobre isso, gente, sobre celebrar as pequenas vitórias. Não importa se são grandes, se são pequenas. Sabe por quê? O seu cérebro, ele não sabe o que é grande, o que é pequeno, o que é um sonho grande, o que é um sonho pequeno, o que é uma conquista grande, o que é uma conquista pequena. Para ele, tanto faz você comprar uma bicicleta e tá feliz com a bicicleta, do que comprar uma Land Rover e tá feliz pela Land Rover. O fato de você celebrar é que vai dar um significado pro seu cérebro. Se eu tô numa bicicleta e eu celebro por ela, por essa conquista, o meu cérebro vai lançar no meu corpo dopamina na mesma quantidade do que se eu comprar uma Land Rover e celebrar por essa conquista. Percebe? Então, aprendam a celebrar. Coloca aqui, Jane, celebrar. Esse é o terceiro. Celebrar. E vamos lá pro quarto. Uau, né? Vamos lá pro quarto. Tenha uma visão de futuro. Você precisa ter uma visão bem clara de futuro. Você precisa ter uma visão com clareza daquilo que você quer para a sua vida. Não é somente planejar. Planejar faz parte do processo, mas você precisa visualizar. Você precisa ter clareza daquilo que você quer para a sua vida, de como você quer viver e daquilo que você quer fazer. Eu passei por uma experiência semana passada sobre ter visão de futuro
que foi incrível. Eu tenho um caderninho do Eu Sou, onde eu estimulo minhas mentoradas também a fazer. E aí, amanhã eu vou contar um pouco da história de Viviane para vocês, com a história da visualização e da visão de futuro e do caderninho do Eu Sou. E eu tinha colocado, esse meu mês é o mês que eu falo que é o mês de gratidão. O mês de outubro para mim é o mês de gratidão, onde eu tenho voltado a algumas pessoas para agradecer. E em setembro, eu recebi uma mensagem. Eu fiz uma das minhas formações em coach, foi pela Evo, do Márcio Michele. E aí eu recebi na lista de transmissão que ele estava vindo para cá, para Recife, e que quem queria se candidatar para servir naquele evento como staff. E aí eu me matriculei, mandei o link pro meu marido matricular-se também, ele também é coach Evo. E eu olhei assim, eu disse somente assim: Senhor, eu não sei como é que eu vou, porque é uma sexta-feira, eu também sou funcionária pública, eu bato ponto, eu não sei como é que eu vou. Mas o Senhor bem sabe que isso tá no meu caderninho do Eu Sou. E tá, gente, eu preciso refazer e tirar do meu caderninho do Eu Sou e colocar no pote da gratidão. O Senhor bem sabe que isso é um propósito do meu coração, voltar para agradecer aquele homem, aquilo que ele tem feito sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida dos meus pacientes, daquelas pessoas que passam por mim, sejam em imersões ou mentorias, mas eu preciso agradecer a ele. O Senhor sabe que eu tenho esse propósito e eu preciso ir. E agora o resto é com o Senhor. Eu não vou mentir pro meu chefe, eu não vou deixar nenhum paciente lá me esperando, eu não vou, gente, colocar atestado falso, não vou pedir atestado, não vou fazer isso, não vou fazer nada do que seja errado, eu vou fazer tudo que seja conforme a lei. Eu não sei como eu vou, mas eu sei que eu vou. Gente, vocês não sabem, 2 ou 3 dias depois, veio uma normativa do governo dizendo que no dia 13, que foi agora sexta-feira, no dia 13, todo o sistema iria estar em manutenção e por isso a gente não iria trabalhar, porque a gente não poderia trabalhar, porque nenhum do sistema estava em manutenção, que hoje na segunda já teria que estar funcionando o novo sistema. E essa visão clara daquilo que eu queria fazer, em voltar lá para agradecer, fez com que todo o universo se movesse e me trouxesse a possibilidade de ir lá trabalhar o dia todo naquele evento maravilhoso, participar o dia todo naquele evento maravilhoso e no final poder estar cara a cara com o meu mentor e dizer para ele o quanto eu era grata, o quanto eu estou sendo grata, o quanto eu era grata pela vida dele. Mas por que isso aconteceu? Porque eu tinha visão clara do futuro. A minha mentorada, ela saiu de um ticket de 197 para um ticket de 997, vendendo as imersões dela. Por quê? Ela tem uma visão clara do futuro. Ela acabou de comprar o primeiro carro automático da vida dela. Por quê? Porque ela tinha uma visão clara daquilo que ela queria. Ela tinha um projeto. É claro, gente, que não é somente você visualizar e a coisa vai acontecer, cair de paraquedas. A visualização, a visão clara de futuro que você tem, ela lhe prepara, ela lhe projeta, ela lhe prepara para que você dê passo a passo, caminhando rumo a esse propósito. Então, vamos lá? Foque naquilo que você pode controlar, deixe com os outros aquilo que é deles, celebre as suas conquistas e tenha visão clara do futuro. É isso que eu deixo aqui para vocês nessa noite de hoje. É assim que vocês precisam fazer para aprender a controlar todo o seu estresse e ansiedade. E quem tá aqui na live, vamos tirar uma foto pra gente compartilhar nos stories e colocar aí um insight daquilo que foi mais importante para você. E quando você coloca assim, às vezes outra pessoa tá vendo e tem um insight diferente. E as coisas, os insights, eles se complementam. Então vou parar um pouquinho para que vocês tirem foto. Obrigada, gente. Boa noite. E a gente vai continuar falando sobre esse tema, sobre estresse e ansiedade. Gratidão a vocês, gente. E compartilha lá nos stories tudo aquilo que vocês tiveram de insight. Os insights mais importantes dessa live.
Cheiro, até segunda. E amanhã eu vou contar a história da Viviane. A história de gratidão, a história de visualização de futuro. Tudo que ela conquistou. Boa noite, gente. Obrigada pela presença de todos. Um cheiro.